Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva mais uma vez nesse momento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, as vibrações amorosas, e que apenas, Magda, me referir ao livro Pensamento e Vida, que Emmanuel é um espírito tão evoluído que a palestra está baseada numa simples frase do livro Pensamento e Vida. O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Então veja que só essa pequena introdução que ele coloca na obra Pensamento e Vida, né, ele desenvolve um livro que dá para desenvolver outros e outros e outros livros. Né? Uma das características dos espíritos evoluídos, né, é o grande poder de síntese. Os grandes espíritos que já passaram pela Terra tinham essas características, né? Os espíritos que encarnaram, envergaram aqui, né, a roupagem física dos grandes cientistas, tanto aos alunos, né? Todos nós somos alunos, estudantes, decoramos fórmulas, não é isso? Uma fórmula sintética, né, de Einstein, a conhecida como a fórmula da velocidade, do deslocamento. Aí você tem uma fórmula, é uma síntese de um grande raciocínio. Da mesma maneira, esse espírito, Emmanuel, nos traz também, nos prestigia com esse pensamento, que o nosso pensamento cria a vida que nós procuramos. Essa obra Pensamento e Vida, que veio à humanidade por meio da santa psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos oferece um rumo, um caminho, mas também nos convoca a uma grande reflexão. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Qual é a busca, qual é a vida que nós aqui encarnados na Terra procuramos? Tudo isso é reflexo do nosso pensamento. E Emmanuel vai mais além. Não coloca o pensamento apenas como resultado de um raciocínio lógico formal. É muito mais do que isso. Até porque, como diz Joana de Ângeles, nós somos seres integrais. Somos apenas o raciocínio. Na verdade, o cérebro é apenas a exteriorização do ser espiritual. O cérebro não somos nós. Nós somos o ser pensante, que utilizamos esse instrumento, cérebro, para projetar e muitas vezes materializar o que nós sentimos, o que nós vivemos. Eu convido a todos, hoje, a fazer uma profunda reflexão, um profundo estudo. Isso é um grande marco para aqueles que já acompanham a doutrina espírita há muito tempo. Aqueles iniciantes nessa doutrina libertadora e renovadora, que reflitam, a partir de hoje, qual é a vida que nós estamos criando. Embora todos nós estejamos no planeta Terra, muitos de nós vivemos mundos diferentes. Até dentro da mesma casa, com familiares, com pessoas próximas, vivemos um mundo à parte. Apenas para voltar um pouquinho à minha infância, que foi logo ali, diga-se de passagem, eu me lembrei de uma música de Jair Rodrigues, foi executada por Jair Rodrigues e Chitãozinho Chororó, A Majestade e o Sabiá, né? A música eu não vou cantar aqui, eu já disse, até porque eu tenho um contrato, né, de exclusividade com o empresário, eu não posso fazer isso. Tá? Eu também tenho, obviamente, né, pena dos senhores, não vão querer ouvir eu cantando aqui. Separa o nosso coral, né? Diz assim: meus pensamentos tomam forma de paisagens. E aí, mais adiante ele diz: e vou para onde eu quiser. Tamanha força do pensamento que essa música expõe. E em algum momento, nessa música, ele retorna e diz: agora sim, eu vou retomar para esse mundão de meu Deus, para esse mundo de meu Deus. Então veja como é possível nós modularmos o nosso pensamento, nos deslocarmos. Mas isso também, a doutrina espírita é clara, ao colocar que o espírito está onde ele está pensando. O pensamento desloca no tempo e no espaço que é relativo para o espírito. Basta que ele pense estar num lugar e lá ele estará. Assim conosco. Porque nós também, óbvio, somos espíritos, só que encarnados. E aqui sobre a roupagem física, nós continuamos a projetar esse mundo e a nos deslocar de acordo com a nossa vontade, direcionando o nosso pensamento.
Mas o que é o ato de pensar? O que é o pensamento? Não é apenas, como disse de início, de proêmio, que é apenas o ato maquinal de, diante de elementos, de informações, chegar a uma conclusão, um raciocínio. Isso também, obviamente, mas é uma visão muito restrita. Kardec, no livro A Gênese, diz que o pensamento é a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Então, o pensamento, aqui nós precisamos fazer uma incursão ainda na Gênese. Nós vivemos, senhores, inseridos e mergulhados na matéria. Os elementos gerais do universo, princípio material e princípio espiritual, sob a coordenação de Deus. Nós somos espíritos, mas inseridos na matéria. E Kardec diz que a matéria é tão quintessenciada que nós não podemos percebê-la. Eu já tive a oportunidade de expor aqui, e outros autores, outros expositores o fizeram também, que o nosso mundo, o mundo conhecido, pessoal, pelo homem, tudo que existe no universo, apenas 4% é material, visível. O restante, energia ou matéria escura, ou matéria invisível, ou energia invisível que nós não conhecemos. E Kardec nos diz que, estando nós mergulhados nesse chamado fluido cósmico universal, nessa matéria, nós podemos modificar a matéria pelo pensamento, assim como os espíritos no campo extrafísico. E nós podemos mudar, alterar, imprimir cores, sentidos, energia, sabor nessa matéria, de acordo com as minhas características e com o meu pensamento. Nenhuma pessoa que habita a Terra tem uma energia igual a outra, porque somos seres em diferentes estágios de evolução, de pensamentos e de sentimentos. Então eu posso, através dessa grande matéria, tão quintessenciada, tão invisível para nós, modificá-la pela força do pensamento. E aí eu vou formar a minha atmosfera, ou para alguns, essa psicosfera espiritual. Estarei envolvido com toda essa energia, porque eu pego a matéria e transformo pelo pensamento. Eu formo a minha atmosfera, o meu campo gravitacional, vamos colocar assim. E a partir daí eu atraio ou vou repelir as pessoas. Veja como isso é tão diário, é tão comum na nossa vida, que a doutrina espírita dá uma explicação racional sobre isso. Quantas pessoas a gente esbarra e fala: nossa, eu senti uma repulsa com relação àquela pessoa. Que repulsa é essa? Essa repulsa se dá através das leis do universo. Os diferentes vão se repelindo, porque aquela pessoa tem pensamentos não tão elevados ou sentimentos não elevados. Aquela psicosfera pessoal me traz, enfim, uma repulsão. Não me sinto bem com ela. Ao lado daquela pessoa que você passa, nossa, me senti atraído. Que pessoa, quando você chega perto, a paz é reinante. Ela transmite para você uma energia confortadora, de paz, uma sintonia contigo, e pode alterar a sua vida, e muitas vezes curar. Tudo isso pelo pensamento. Vejam, outro exemplo, para que eu possa me fazer mais claro. Vejam no passe, o que o passista faz? O passista, pela elevação dos pensamentos, pela oração, pela prece, pela reforma íntima, transfere para o paciente, a pessoa que está ali diante dele, as energias mais elevadas, mais sublimes. A pessoa sai aliviada. Nossa, estou bem. Estou com as energias renovadas. É claro que você está com a energia renovada. O espírita, o passista, recebe, trabalha essa energia, essa matéria, e transfere para você.
É assim que funciona o pensamento. Mas imagine um passista que não tem o hábito da oração, tem uma vida completamente desregrada, chega aqui esbaforido para dar um passe. Você recebe o passe, fica bem? Não, você fica, nossa, precisa. Aí o outro passista vai lá para refazer o trabalho. Não está bem. Então vejam, e no mundo espiritual, como se colocava Allan Kardec, os espíritos têm o quê? O pensamento e a vontade. E a partir daí se constrói todo um mundo, uma atmosfera, constrói-se objetos fluídicos no plano espiritual. Quem já leu a obra O Nosso Lar, vai saber que o nosso lar é uma criação do pensamento e da vontade dos espíritos habitantes naquela colônia, que já foi de uma forma modificada por espíritos que lá ingressaram, dando formas mais belas, harmônicas, porque, obviamente, dependiam da elevação dos espíritos que lá habitam, que lá estão e prestam socorro para todos nós. Nessa obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, Pensamento e Vida, que também, pessoal, muda a capa, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Essa obra pequena. Eu tenho um certo receio de incursionar em obras pequenas assim, ó. Sério. A gente é surpreendido. Vide o livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, Pensamento e Vida, A Caminho da Luz. Quem já leu o livro A Caminho da Luz sabe que ali nós temos a história da humanidade em poucas páginas, mas com informações valiosíssimas. E Emmanuel diz que o pensamento não é só o raciocínio, mas também a soma das nossas emoções. O coração é uma das faces e o cérebro é o foco propulsor que pode construir ou destruir, afastar ou aproximar. Então veja que o pensamento, meus senhores, não é apenas pensar em algo, porque vejam, nós não podemos deter o pensamento. Alguém pode pôr, como diz os espíritos, pôr peia nos pensamentos? Você consegue controlar os seus pensamentos? Não. Nós podemos ter um pensamento ruim? Isso quer dizer que seja necessariamente uma pessoa ruim? A grande dificuldade é identificarmos os pensamentos que são nossos, porque nós vivemos bombardeados por pensamentos a todo instante. Aqui mesmo, nesse auditório, você recebe uma gama de pensamentos, alegres, não tão alegres, mas nós precisamos identificar qual é o nosso pensamento. Eu tenho mediunidade, estou recebendo uma ideia ruim, será que essa ideia é minha? Ou é alguém que está transmitindo? Porque nós vivemos num mundo onde nós emitimos pensamentos e também recebemos a todo instante. Mas é muito fácil descobrir o que é que nós nutrimos no campo das nossas emoções. O que eu estou emitindo diz diretamente a soma do pensamento no meu raciocínio, mas também das minhas emoções. É por isso que alguns videntes, segundo Allan Kardec no livro Obras Póstumas, erram com relação a algumas pessoas. Ele consegue identificar o pensamento e faz uma previsão, e às vezes acaba errando. Por quê? Ele só identificou o pensamento, e muitas vezes ele não consegue adentrar o campo das emoções, das vivências. Apesar que no livro, recordando o livro Libertação, André Luiz relata um fato interessante, que nas esferas inferiores da Terra existem tribunais de julgamentos, onde os espíritos lá eram trazidos, arrastados durante uma maior emancipação do corpo físico nos sonhos, e eles eram julgados. Mas os espíritos julgadores identificavam no corpo espiritual daquelas criaturas a verdadeira matriz ou foco dos seus sentimentos, que era o remorso pelos crimes praticados. Uma pessoa que aparentemente tem uma vida bela, tranquila, mas nada a deixa feliz, alegre.
E quando vai se buscar lá no íntimo do seu ser, aquele ser está vibrando, aquele remorso, aquela culpa acobertada por séculos e séculos. É o sentimento dela. E o pensamento dela pode ser um pensamento positivo, mas e as emoções? É isso que é o grande desafio que a doutrina espírita nos coloca. É buscar o que efetivamente nós estamos nutrindo no campo das nossas emoções. Será que nós somos afetos ou temos predileções por violência, tragédia, jogo, viciações? Vai muito mais além. André Luiz diz no livro Agenda Cristã que nós devemos sempre resolver os nossos problemas com inteligência, mas não nos esqueçamos que existem homens inteligentes que são velhacos. Ele faz essa observação para todos nós. Então, porque nós precisamos ser observados e analisados num ponto de vista integral. E aí, Emmanuel faz uma citação lapidar. No segundo capítulo, ele diz assim, que a nossa mente é o espelho da vida em toda parte. A mente não é o cérebro. A mente é o próprio ser espiritual, que utiliza o cérebro como foco propulsor do pensamento. Então a nossa mente vai espelhar a nossa vida em toda a parte. Eu vou abordar um tema, um aspecto que Bezerra de Menezes traz sobre um espírito que vivia num tempo. Porque todos sabem que o tempo para o espírito é relativo. E ele narra uma situação muito interessante sobre a projeção da mente nas nossas vidas. Como ele projeta aquilo para nós. Me permitam, vamos retornar à obra Nosso Lar, que foi a obra que trouxe para nós, os brasileiros, uma visão única do mundo espiritual. Quando André Luiz, enfim, resgatado do umbral, trazido para a colônia Nosso Lar, e quando ele já estava se ambientando ao trabalho, evoluindo, ele tem uma recaída, vamos assim colocar, quando ele resolve visitar os seus familiares, notadamente a sua viúva, a sua senhora, quando ele se depara com Ernesto no seu leito conjugal. O que ocorre com André Luiz nesse momento? Ele simplesmente volta àquela cena onde ele estava por 8 anos num umbral de dor e de sofrimento. Automaticamente, pela força do pensamento, o que vibrava o nosso amigo espiritual nesse momento? O desprendimento? O amor como ele deve ser vivido? O amor liberdade, o amor libertar? Ou amor, entre aspas, que aprisiona? Alguns alunos do ESD até deram risada, porque tinham algumas senhoras que estavam no Nosso Lar, e o livro, todos sabem, foi ditado pela espiritualidade, a Chico Xavier, durante a Segunda Guerra Mundial. E tinha alguns espíritos que envergavam investidura feminina que estavam no Nosso Lar, e diziam, não quero que meu marido morra. Ótimo. Mas por quê? Porque elas tinham medo que eles fossem resgatados para o Nosso Lar para voltar àquela vida que tinham seus lares, de subjugação. Então vejam como os espíritos, nós ainda estamos tateando e caminhando ali com certas dificuldades. Espero que isso não seja aqui, obviamente, ocorra mais, né? Muito bem, pessoal. E aí, Emmanuel coloca nessa mesma obra, Pensamento e Vida, o seguinte: ele diz que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Viram profundidades? Quando a gente tem que voltar um pouquinho para entender o que Emmanuel diz. O nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Nós refletimos a nossa vida pelos sentimentos, pelas nossas experiências transatas, por tudo aquilo que nós trazemos lá de trás, as nossas vivências, experiências, ajustes e reajustes, até que nos identifiquemos no curso de milênios. O que nos coloca aqui mais uma condição para que nós tenhamos paciência
persistência e resignação. Porque como é difícil vencer as nossas imperfeições, os nossos atavismos, os nossos padrões, os nossos condicionamentos. De maneira que o benfeitor espiritual diz, no curso de milênios, nós vamos identificar-nos com a sabedoria infinita e com o amor infinito, que aqueles espíritos evoluídos conseguiram. Uma obra de Emmanuel chamada Renúncia, onde Alcione mostra para todos nós o que é o amor. Os espíritos evoluem e muitos desejam isso, chegar ao patamar de espíritos perfeitos. Mas aí, o que nós faremos depois que atingimos essa perfeição relativa? Vamos ficar lá nos mundos superiores? Não. Muitos retornam para ajudar os retardatários. E Alcione demonstra isso. Mesmo podendo se comprometer, em novas reencarnações ela decide retornar. Porque ela conseguiu, pelo seu trabalho incessante, pela paciência, pela resignação, atingir um grau próximo desse que nós desejamos. Proximidade com a sabedoria infinita e com o infinito amor por aqueles que ela tinha afinidade. Instruções Psicofônicas, uma obra belíssima também, que nós já tivemos a oportunidade de estudarmos aqui no Grupo Espírita de Petrolina. Um espírito em mensagem trazida ao grupo mediúnico do qual Chico Xavier participava, ele dizia que o pensamento é força que determina, que estabelece, que transforma, que edifica, que destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. Emmanuel compara o pensamento a uma vela, em si neutra. Ela é muito brilhante, próximo da fonte geradora. Ela pode iluminar um caminho pela estrada, mas pode também te levar para o pântano. Ela é neutra em si. Agora, cabe a nós direcionarmos o nosso pensamento, segundo os valores trazidos pelo Mestre Jesus, para transformar, para edificar. Quantos pensamentos a humanidade já não trouxe? A nossa civilização, as leis, as instituições são frutos do quê? Dos nossos pensamentos. Mas do outro lado, também as guerras, as separações, as doutrinas sectárias perniciosas para a humanidade também são frutos do pensamento. O nazismo foi elaboração também do pensamento humano. E vários cientistas e filósofos se aliaram a essas teorias. Mas do outro lado também, teorias do bem, que constituíram as instituições que nos fazem caminhar para uma evolução. E no livro Vida Feliz, que é um presente maravilhoso que eu recebi, fico agradecido, né? Uma obra Vida Feliz, também um livro bem pequenininho, viu gente? De bolso. Livro fantástico. Cada dia você abre uma mensagem, né, para inspiração. E no livro Vida Feliz, também sobre o pensamento, a benfeitora diz, Joana de Ângeles, que o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada, face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Não é o cérebro que pensa. Ele apenas vai impulsionar o nosso pensamento através das nossas energias direcionadas. Mas quem pensa é o próprio ser espiritual e não o cérebro. Senão seres que ingressaram, retornaram à Terra com limitações no campo cerebral, não pensariam. Isso nós sabemos que não é verdade. Pensam. Pensamento é o ser espiritual, tudo aquilo que ele é, todas as suas experiências e as suas vivências que se projetam. Porque as ideias, segundo Allan Kardec, no capítulo 14 da Gênese, tem forma, ele se movimenta
ele se projeta, ele é identificável no mundo espiritual. Imagine aqui, os senhores, se nós pudéssemos identificar, ou se as ideias dos senhores, das senhoras e das senhoritas, né, fossem plasmadas nesse exato momento, você teria receio de que alguém a visse? Ficaria feliz? Sob a roupagem física, nós podemos esconder, mas no mundo espiritual, nós não escondemos. Elas se projetam. Ao ponto que Allan Kardec fala em fotografia espiritual, ou a ideia plasmada. E ele descreve que um espírito é capaz de identificar no corpo espiritual de outro ser, se ele está pensando em cometer um crime, porque essa ideia já se projeta ao longo do tempo. Ele pensa na vítima, a maneira de executar o crime, tudo ali descrito no seu corpo espiritual. Isso me fez refletir sobre um aspecto preocupante. Nos casos de suicídio, uma pessoa resolve, vou me suicidar agora. Geralmente, a pessoa nutre esse pensamento por anos. Nunca existe apenas e única e tão somente a primeira tentativa, na maioria dos casos. É uma ideia repetida, a pessoa vai nutrindo essas ideações suicidas, e isso pode ser identificado no seu corpo espiritual, plasmado ali. E como tudo pode ser visto no mundo espiritual, pode-se gerar um processo obsessivo, de irmãos que ainda não conseguem amar, alimentando e se tornando essas ideias concretas, que resulta, obviamente, no suicídio, infelizmente, em muitos casos. E aí, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, e o pensamento é um atributo da alma. Ele prossegue, Allan Kardec, dizendo que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias. Pode-se-lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. E você pode estar pensando, bom, se o pensamento cria a minha vida e eu não consigo puxar as rédeas, pôr peias no pensamento, porque meu pensamento vai por aí. E aí? A sua vida está indo para onde? A minha vida está indo para onde? Se eu não controlo os meus pensamentos, ou a qualidade deles. Lembrando, pensamento, sentimento mais raciocínio. Pensamento. Projetado pela minha mente. Já parou para pensar? E você pode pensar, nossa, então eu sou um ser que sou levado pelos meus pensamentos. Então, e aí vem a grande pergunta. Qual é o conteúdo dos nossos pensamentos hoje? Você está preocupado com o quê? Você está preocupado, obviamente que nós vivemos no mundo material, e nós temos as nossas preocupações materiais, isso é evidente, mas você está preocupado e projetando a sua vida aqui na Terra para apenas e tão somente o período da sua existência física? Porque nós não sabemos a hora da partida. Existem pessoas que projetam, até tal idade eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Às vezes fala para mim assim, e aí, o que você acha? Eu falei, rapaz, eu não sei. Você acha que você vai viver tanto tempo assim? Se você acha, planeje. Não tem mal nenhum nisso. Mas não se esqueça, o nosso destino final não é aqui. Nós estamos de passagem, mas nós tapamos a nossa consciência e ficamos com a ideia que a gente vai viver para sempre na Terra, que a gente vai viver para sempre. Quem é que não projeta a sua vida para até depois dos 70, 80 anos? Felizes daqueles que chegaram, mas nós não sabemos. E para onde está indo a minha vida? E eu vou citar alguns exemplos de obras trazidas pela doutrina espírita, de espíritos que tocaram sua vida por séculos e séculos, um caminho sem rumo, sem volta. Perdão, com volta, mas uma volta um pouco mais difícil de se realizar. Então veja, Jesus já nos alertava, né?
que a nossa boca fala que o coração está cheio. E cuidado também, já que estamos falando de pensamento, nós temos que tomar cuidado com as palavras. Vocês devem se lembrar que há pouco tempo um repórter de uma emissora de TV soltou um comentário infeliz. Um comentário infeliz. E ele, como justificativa, ele disse assim: não, eu não penso assim. Quem é meu amigo sabe que eu não sou assim, que eu não, enfim. Ora, senhores, André Luiz, um instrutor, um espírito elevado, diz a Chico Xavier, uma obra psicografada por Chico Xavier: cuidado com o que falas, porque isso está na raiz do que você pensa. O que é pensamento mesmo? Sentimento e raciocínio. Então você sente isso que você está falando. Joana de Ângeles nos dá um puxão de orelha e diz assim: não use palavras de baixo calão, ok? Homens inteligentes os maus falam bem. Você pode pegar um homem com poucos valores morais, ele fala muito bem, se expressa, que é uma maravilha. Não fala um palavrão, mas ele é mau. E ela diz assim: e por que você, sendo bom, se apresenta mal? Olha, gente, que puxão de orelha, né? Se você é bom, por que você então expressa palavras ruins? Porque as palavras têm energia, revelam o que nós pensamos. Então, se você anda falando palavrão, é que você anda pensando e gerindo no seu campo emocional também esses sentimentos negativos. Evite, ok? Eu sei que é difícil, né? Ainda mais que nasce em algumas famílias com algumas tradições italianas, tem um problema sério, mas tente, pessoal, tente, tá? É muito bom a conversação sadia, porque ele diz que Emmanuel, o reflexo esboça a emotividade plasma a ideia, ou seja, suas emoções vão plasmar uma ideia. Se você é preconceituoso, se você, enfim, é homofóbico, se você é xenófobo, enfim. Ou se você é uma pessoa caridosa, uma pessoa paciente, uma pessoa iluminada, uma iluminação interior, isso também vai plasmar na sua ideia. A ideia determina o quê? A atitude. E as palavras comandam as suas ações. É tudo encadeado. Não tem como separar isso. Então aqui fica um alerta que Emmanuel coloca para a gente. E aí Jesus nos traz a reflexão. Minha filha olhou hoje pela manhã, estava concluindo a minha tarefa, e ela disse assim: papai, isso é Deus. Eu falei: sim, é Jesus. E ele está do lado do menino. Eu falei: está do lado do menino. Ele falou: mas eu não vejo ele do meu lado. Eu falei: não, ele está aqui do seu lado. Eu falei: não, mas quem está do meu lado é você. Eu falei: então, Jesus me mandou colocar aqui do seu lado. Não é? E aí ela diz assim: se o pensamento, né, a grande reflexão, se o pensamento cria a vida que procuramos, como construir um mundo melhor? Jesus nos dá a lição preciosa, sempre, a vigilância e oração. No início eu disse que nós não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos sim evitar que ali ele crie ninho. Os pensamentos vão, nós estamos mergulhados no mar de ideias, de pensamentos. Nós projetamos as nossas ideias e também recebemos as ideias dos que nos são próximos. E a gente precisa da vigilância, identificar esses pensamentos, tentar evitá-los. Não conseguimos? Vamos orar. Não é orar e vigiar, é vigilância primeiro, depois a oração. Quando ali nós não temos mais recursos para evitar esses pensamentos que muitas vezes nos escravizam. E nós precisamos mudar o nosso padrão de pensamentos. Vamos entender por que essa recomendação? Eu separei 2 obras, apenas 2. São várias obras que tratam disso. Mas no livro Dramas da Obsessão, nós temos o caso de Leonel e de sua família. Era uma família grande, pessoal,
que todos os membros dessa família eram induzidos a praticar o suicídio. O pai suicidou-se, a filha suicidou-se, e o restante da família estava sob um cerco atroz de espíritos que induziam-os ao suicídio. E Bezerra de Menezes, atendendo um pedido, vai então cuidar dessa família. E lá ele descobre um drama terrível. E aí vejam, é aí onde entra o padrão de pensamento. Quando Bezerra de Menezes identifica as entidades que estavam promovendo o cerco àquela casa, ele notou espíritos que apresentavam o corpo espiritual todo queimado, dilacerado, torturado. Uma visão horrível, segundo ele. E aí ele coloca que aqueles espíritos estavam ali em busca de vingança. E sabe desde quando? Desde final dos anos 1600. Perseguiu aquela família, reencarnações a reencarnações, chegando até o ano de 1920. Então façam as contas. Quantos séculos que aqueles espíritos continuam aquele padrão de pensamento? O monoideísmo dessas criaturas era tamanho que quando Bezerra de Menezes traz essas criaturas para o esclarecimento na casa espírita, eles projetavam a cidade de Lisboa ainda no século XVII. Olha a vida que eles estavam projetando, os pensamentos de vingança, de ódio, de dor que eles sofreram. Eles projetavam naquele mundo. E eles andavam pelas ruas do Rio de Janeiro achando que estavam em Lisboa do século XVII. Veja o grau de viciação mental dessas criaturas. E aí um alerta para todos nós. Esses espíritos foram trazidos para o esclarecimento na casa espírita, para receberem a palavra de Jesus. Só que antes, esses espíritos ficaram 6 meses na casa espírita, observando todos os trabalhadores e todos os frequentadores da casa magna. 6 meses. Para que aquelas criaturas fossem convencidas que os seguidores de Jesus eram realmente pessoas boas. Então vejam, a nossa responsabilidade também. Nos domínios da mediunidade, um outro caso. Agora um caso positivo, também de Bezerra de Menezes, obviamente positivo, mas um caso clássico de espírito que já tem um pensamento mais elevado. A médium Celina. A médium Celina é uma médium extraordinária, ao ponto dela dar uma comunicação sem a presença do espírito emissor. Algo novo, porque dentro do mecanismo da mediunidade, a acoplação do perispírito da entidade comunicante com o perispírito do médium. Ali não havia. E André Luiz questiona, mas como isso? É um espírito de tamanha elevação dos seus sentimentos, que projetava, que conseguia captar nas mais altas vibrações a mensagem do mestre, ou do benfeitor espiritual da reunião. É o pensamento. E aí você pode se questionar, olha, eu oro tanto, faço tanta prece, tanta oração, mas não me significa nada isso. Outras pessoas dizem isso. Umas até dizem, não consigo mais orar. Porque quando os espíritos nos alertam que orar é elevar-se, mas você não se eleva apenas pelo seu pensamento, pelo teu raciocínio, ou fazendo a oração ou a prece. Elevação também dos sentimentos. Ora, se eu fico sentado, ou eu digo, sou espírita, eu sou protestante, eu sou católico, eu sou budista, e não parto para a prática daquilo que eu professo que é a caridade, como é que eu vou nutrir esse sentimento, gente? Como é que eu vou levar meu pensamento? Apenas o raciocínio, eu fico pensando na oração, e o teu sentimento onde está? O sentimento de contato com o próximo, como Magda mencionou na abertura dos nossos trabalhos, o trabalho da sopa, por exemplo. E é aí que você é chamado para reflexão. Quantas pessoas se socorrem na casa espírita, vem em desespero, dizem, olha, estou sendo obsidiado, e aí vem a terapêutica espírita, evangelho, oração, mas
Participe de uma atividade que lhe dê prazer em ajudar o próximo. Quer coisa melhor? Olha o sentimento que você é envolvido com isso. A pessoa projeta para você aquele gesto de gratidão. Lembram da troca? Você emite e você recebe. Se você projeta coisa ruim, você vai receber coisa não muito boa. Projete sentimentos verdadeiros, nobres, elevados. Quando alguém passar aqui na porta, abra a porta para alguém, a pessoa vai te dar um sorriso, fala, nossa, que moça ou que moça gentil, dê uma informação, um sorriso, um bom dia, mesmo que a pessoa não responda, mas você projetou. Esse mesmo instrutor espiritual que promoveu essa comunicação com a médium Celina, ele diz que não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou nós estamos aqui para avançar, ou vamos trilhar o caminho da escuridão e das trevas. Fala, olha, eu não faço bem, mas não faço mal, você está fazendo o mal. A partir do momento que você não faz o bem, o mal prevalece. E nós não podemos mais viver, meus caros irmãos, apenas resgatando o débito. Eu estou aqui no mundo de prova e expiação, estou aqui para expiar. Sim, mas nós não podemos viver, eu paguei o débito do ano da encarnação passada, eu adquiri um outro e eu vou vivendo assim como? Só pagando dívida? O brasileiro vive assim, pagando dívida. Mas chega um momento que nós temos que fazer um investimento grande nas nossas vidas. Só pagando dívida do passado, eu paguei aquela, agora eu vou pegar uma outra, eu pego outra reencarnação e você avançou o quê? Vamos puxar o balanço da sua vida. Aos contadores que me ajudem aqui, você vai fazer o balanço da sua vida e daí? Você só está pagando dívida. Mas todo espírito que volta é para pagar dívida? Não, nem todos os espíritos que reencarnam voltam para pagar dívida, mas a grande maioria sim. A grande maioria, ao ponto, qual o nome da senhora, por gentileza? Senhora Eva, ao ponto em que Manuel Filomeno de Miranda, na obra Transição Planetária, ele diz assim, olha, para a Terra evoluir, nós estamos, Jesus, que é o governador espiritual da Terra, diz que espíritos de outra orbe está reencarnando na Terra, sem dívidas aqui, para que o progresso da Terra possa se dar mais rapidamente. Nós estamos aqui para pagar dívida, estamos, mas espíritos estão chegando também para impulsionar o progresso, e não tem vínculos aqui, por isso, porque nós somos ainda espíritos endividados, mas a gente precisa mudar isso, não é? E qual é a grande moeda no mundo espiritual? Só tem uma. Qual é? Você paga tudo com ela. Não tem variação do câmbio, ela é supervalorizada, diga-se de passagem, frente aos débitos. Qual é? Sempre o amor. Sempre. É a moeda que se paga tudo. O amor. Somente ele. E aí Emmanuel, como sempre, como golpes na nossa consciência, diz assim, e como ninguém pode ultrapassar de improviso o recurso da própria mente, isso quer dizer o quê? Traduzindo, a natureza não dá saltos. Eu não posso, de uma hora para outra, agora eu vou mudar meu pensamento, vai ser agora, amanhã já sou uma outra pessoa. Claro, é a vontade, tem um papel importante, mas nós não podemos queimar etapa. Eu vou colocar aqui ao trabalho. Vamos ao trabalho. E o nosso trabalho é prece diária. A preparação para dormir. Pessoal, prece, estado de prece, é um estado que, obviamente, você pode se recolher, fazer a sua prece, mas manter-se em prece. Vigilante. Preparação ao nosso dormir, porque nós sabemos que quando nós estamos dormindo, nós na verdade não estamos dormindo, apenas deixamos nosso corpo ali e vamos continuar as nossas atividades. Nosso corpo é que precisa recarregar as suas energias, mas o espírito trabalha incessantemente. E aí vejam, aquele comodismo que muitas vezes nós pensamos, somos trazidos com essa ideia, que morreu, descansou, vai descansar, não vai descansar. Muitos espíritos, sim, desencarnam e continuam, inclusive, lá no seu sepulcro, lá no seu caixão, dormindo. Eles ficam lá dormindo, mas chegará um momento que eles precisam ser resgatados, porque na verdade nós sabemos que a vida continua. O Evangelho
em família, que é fundamental, o evangelho, né, em casa, o culto no lar. O anjo guardião e espíritos protetores estão aí, sim, para nos ajudar. São espíritos afins, que têm afinidades conosco, que sofrem quando nós erramos, nos sugerem o bem, a mudar o nosso caminho, a nossa maneira de agir. Mas nós precisamos ter ouvidos para isso. E quem é meu anjo guardião? Quero saber quem é. Não importa. É alguém que se vinculou a você. Alguém que teve uma relação contigo, de amor, de carinho, que quer o seu bem. O autoexame, o exame de consciência, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz, tem um roteiro. Rubens, na exposição anterior, colocou bem, né, que Santo Agostinho fazia esse exame de consciência diária, qual convido a todos os senhores que leiam essa questão profundamente. O autodomínio das emoções primárias. Vamos lá. Raiva, ódio. Isso nos leva a um estado de tamanho desconcerto, e que altera a nossa psicosfera espiritual, que é o ponto que você pode identificar, aqueles que têm evidência, a aura da pessoa completamente manchada, escura, porque deixa os sentimentos primários dominarem a sua vida. Explosividade, intolerância, raiva, agressividade. Veja, claro que nós somos espíritos que estamos secados ali entre animalidade, mas também angelitude. Basta que nós direcionemos os nossos caminhos com domínio dessas emoções primárias, desses impulsos que nos podem levar a anos e anos de reparação. Vigilância mental, identificar quais são os nossos pensamentos e os alheios, porque os espíritos disseram, né, que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pode imaginar, que ordinariamente são eles que conduzem as nossas vidas. Para aqueles que não sabem o que tem dentro de si, o que pensa, o que sente, esse é joguete mesmo dos espíritos. Mas joguete mesmo. Vide as mediunidades descontroladas. Nós sabemos até onde isso pode ir. Seleção psíquica. Lugares, pessoas, leituras, diversões, negócios, conversações, pensamentos, sentimentos, palavras e atos elevados devem ser a regra. Pessoal, é claro que o espírita pode ir num show de música, pode. Ele pode ir numa festa de aniversário, deve ir. Nós somos seres sociáveis, mas alguns lugares nós devemos evitar. No livro Missionários da Luz, o instrutor de André Luiz cita que alguns lugares são propícios ao vampirismo. Se eu tenho o hábito de ingerir bebida alcoólica e frequento determinados lugares, sou uma vítima em potencial do chamado vampirismo. Aqueles nossos irmãos que desencarnaram em razão de viciações graves que lá estão, para sentir o prazer da bebida que você está bebendo. E aí você bebe, eu não estou bêbado. Aí o espírito desacopla, a pessoa perde a consciência de tanto que bebeu. Cuidado, lugares, né, com ambientes onde os pensamentos ali não são elevados. Vejam, pessoal, e aí no capítulo 14 da Gênese, mais uma vez, Kardec relata que os espíritos sim podem mudar o ambiente pela força do seu pensamento. Imagina um lugar onde todo mundo pensa ou tem pensamentos menos elevados. Aquele ambiente é carregado, pesado, denso. E aí você frequenta aquele ambiente. Muito provavelmente, você está atraindo para si ali uma condição desfavorável também dos seus sentimentos. Você está recebendo toda aquela energia. E você, será que tem proteção para isso? Se muito provavelmente você é afeto a esse ambiente, você está ali o quê? Tornando a sua psicosfera espiritual também ruim, negativa. Bons pensamentos, sentimentos, palavras e atos elevados. É claro que a gente não vai ver o mundo como algo cor-de-rosa, mas também, pessoal, evitar o pessimismo. Ter pensamento positivo, elevado, não falar quanto pior, melhor. E a gente está vivendo um momento
no nosso país disso. Quanto pior, melhor. Será? A quem serve isso? Leia um livro de Chico Xavier, Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. Veja o papel que o Brasil tem na divulgação da doutrina espírita. A doutrina espírita que surgiu na França, encontrou e fincou raízes no Brasil. Mas será que a doutrina espírita pode ficar aqui? Ela pode procurar um outro centro de divulgação? Pode, se nós não fizermos o nosso papel na divulgação da doutrina e na vivência. Conclusão. Então, o nosso pensamento nos identifica no mundo espiritual. Ele é carreador das nossas emoções, determina inclusive o estado da nossa saúde. A ciência fez uma descoberta incrível, descobriu o maior órgão do corpo humano. Foi descoberto esse ano, ao final do ano passado, mas pouco tempo, o maior órgão do corpo humano, que André Luiz já dizia que seria o chamado dupletérico, que é responsável pelo equilíbrio da nossa saúde orgânica, o dupletérico. E quem controla isso, o dupletérico? Nós, seres espirituais, através dos nossos sentimentos e do nosso pensamento. Vejam, eu posso ter uma vida de saúde ou uma vida de enfermidades. Eu posso ter uma vida de alegria, eu posso ter uma vida de tristeza, conforme o pensamento que eu projeto, que é a vida que eu busco para mim. E o pensamento também é condicionador de nossas ações, portanto, o nosso pensamento não corre solto por aí. Nós podemos, de alguma maneira, direcioná-los. E a mensagem que eu quero deixar aos senhores, já chegando ao finalzinho da minha exposição, é essa. Na verdade, é um poema de Casimiro Cunha, que ele nos recomenda uma faxina nos nossos sentimentos. Ele diz assim: muita gente sofre e chora na dor e na inquietação, por nunca fazer faxina nas salas do coração. Vejam como o sentimento é importante no direcionamento dos nossos sentimentos e do nosso pensamento. Senhores, nós estamos aqui no planeta Terra e nós temos Jesus como guia, como mestre. Mas o que Jesus espera de nós? Que nós possamos propagar, através das nossas ações, das palavras direcionadas no bem, a construção do reino de Deus na terra. Primeiro dentro de nós, e expandindo essa ideia, essa alegria desse reino construído para o nosso próximo. Jesus não quer de nós algo que a doutrina espírita vê de outra forma, milagres, algo extraordinário. Não, são coisas simples, que nós podemos no dia a dia, mesmo que isso demande milênios, uma construção de um novo ser. Somos nós, criando uma vida de alegria, de paz para nós e para aqueles que convivem conosco. Nós não podemos, obviamente, mudar e aprender tudo. Nós projetamos, mas vejam, nós também podemos receber. Imaginem se nós pudéssemos receber do mundo todo energias positivas, energias salutares, elevadas. Porque se todo mundo pensa o bem, emite o bem, vai receber o bem. Mais mentes sincronizadas irão estar ali próxima, mudando a psicosfera da Terra, de paz, de harmonia e de concórdia. O pensamento é força eletromagnética. É sensível, é material, nós sentimos o pensamento. Quando a gente fala em caridade, a gente pensa que é caridade material. Eu não tenho dinheiro. Mas a gente tem tanta coisa para doar, tanta coisa, que a gente é tão egoísta que resolve não doar, né? E nem cultivar no nosso interior. A gente é tão egoísta que não pensa nem na gente. Pode ser paradoxal, sim. Porque a partir do momento em que a doutrina espírita mostra para todos nós o caminho para uma vida de paz, de tranquilidade, de segurança, nós simplesmente a rejeitamos. Muitas vezes por preguiça. Mas lembremos,
não existe neutralidade no campo espiritual. Ou nós avançamos para o bem, ou vamos incursionar nos caminhos trevosos. Eu agradeço a atenção de todos, as vibrações amorosas, e que nós possamos pensar a vida que nós estamos projetando para daqui adiante. Muito obrigado pela atenção de todos, votos de muita paz.